Olá, meu nome é Marcelo, eu sou da terceira turma do PROEF, da Federal do Espírito Santo, da UFES. Eu vou fazer agora a apresentação do meu mapa conceitual, né, exigido agora como avaliação da disciplina Problemáticas da Educação Física. Né? Então, aqui a gente consegue visualizar, a princípio, como essas problemáticas estão interligadas de uma forma ou outra. Né? Então, a primeira problemática que eu vou abordar, que foi um texto de leitura obrigatória, o texto é denominado Educação Física Escolar, entre o rola-bola e a renovação pedagógica, do professor Fernando Jaime Gonzalez. Né? Então, ele traz a problemática do abandono do trabalho docente. Né? E no seu texto, ele traz algumas práticas, né, comuns de serem encontradas nas escolas. Né? Ele traz a prática tradicional, o rola-bola, né, e as práticas inovadoras. Né? Então, eles foram divididos, o autor dividiu em 3 grupos, né, para caracterizar essas atuações dos professores. Né? É importante salientar que esse rola-bola leva outros nomes também, como, por exemplo, o abandono do trabalho de ensinar. Né? Então, são práticas que, de uma forma ou outra, elas interferem aí na legitimidade da educação física, no sentido de criar uma identidade, né, tanto nos aspectos negativos quanto positivos. Então, essa legitimidade da educação física, ela instiga a pensar sobre algumas características, de acordo com o autor, para interpretar esse trabalho docente, como, por exemplo, o processo de transformação da área, né, que é um processo em que alguns professores afirmam que ficaram sem chão, no sentido de que o novo ele aparece como uma proposta nebulosa, não muito clara, propostas confusas, né, nesse processo que a área veio se transformando, né, então não tinha uma identidade, então alguns professores eles afirmam que ficaram um pouco confusos e sem saber o que trabalhar como conteúdo na educação física. Além disso, ele traz também as condições objetivas de trabalho, e aqui essa parte ela se refere tanto com a baixa remuneração do professor, o professor não recebe um salário digno, né, de acordo com esse professor, assim como também tempo de planejamento, a própria infraestrutura da escola, né, a quantidade de materiais disponíveis para a prática, a quantidade de alunos dentro de sala de aula, uma quantidade excessiva. Né, então, também são características aí que a gente pode colocar para interpretar o trabalho docente. Outra característica é a cultura escolar, e aí que a gente pode citar a invisibilidade do conhecimento do que a disciplina trata. Né? A educação física ela trata de qual conteúdo? Ela dá conta de abordar quais conteúdos da cultura corporal. Né? Então, de repente, a comunidade escolar fica sem esse entendimento do papel da educação física, né? Essa questão da hierarquia, de algumas disciplinas serem mais importantes do que as outras, né? Essa questão da indiferença, do próprio desprestígio da área. Né? Aqui ele também traz como uma característica para interpretar o trabalho docente as disposições sociais. Né? Ele traz aqui essa questão dos fatores profissionais e não profissionais, que a própria dimensão pessoal da escolha do professor em ser rola-bola, em ser tradicional ou ser inovador, ele parte de um aspecto social. E aí ele traz que depende desses fatores profissionais, né? E aí a gente inclui aqui os fatores acadêmicos e os não profissionais, que aí trata da organização familiar, das próprias convicções políticas desse professor, né? Então, é uma problemática aqui bastante comum nas escolas. A segunda problemática abordada na disciplina foi oriunda do texto denominado Relação entre ensinar o fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar, da Soraya Darido. Né? Então, ela traz essa relação entre teoria e prática, né?
a princípio aborda, né, a questão de que ao longo da história a educação física ela priorizou quase que exclusivamente esse saber fazer, que de certa forma está ligada lá às práticas tradicionais que eu abordei a princípio, e traz também essa questão dos professores não abordarem esse saber sobre o fazer, né? Fazer com que os alunos pensem sobre o que eles estão fazendo ali naquele determinado momento. Né? Então, o saber fazer, ele dissocia a teoria da prática, ele desarticula, né? E gera uma técnica como fim nela mesma, né? Técnica pela técnica. Né? Então, algumas das dificuldades de trabalhar dimensões conceituais, o que o texto traz, são a própria resistência dos alunos, a educação física como ideia de que precisa ser divertida, né, para ser executada na aula, né, e como consequência disso, para os estudantes, é que gera uma não compreensão do que a cultura corporal significa. Né? Então, eles não conseguem compreender a sua própria identidade, a sua própria legitimidade que a educação física trabalha ou deveria trabalhar, né, nas escolas. E o saber sobre o fazer, ele articula as dimensões conceituais, procedimentais, e aí, dessa forma, ela possibilita uma formação mais crítica permitindo, assim, uma percepção de mundo. Né? Então, aqui o texto traz que cabe à educação física, a partir das práticas corporais, que são emergentes da própria cultura, né? Promover experiências e vivências significativas de movimento. Né? Então, para que os próprios estudantes, né, compreendam de forma crítica os aspectos conceituais que estão ali em torno dos conteúdos. Né? Então, aqui a gente tem a não dissociação da teoria e da prática, né? Então a gente consegue articular. Uma outra problemática que foi abordada na disciplina teve como texto base a educação física como componente curricular da educação básica, os aspectos legais da Soraya Darido e da Fernanda Moreto. Né? Então aqui as autoras trazem, elas apresentam, né, as leis brasileiras, como essas leis foram configurando a educação física na escola. Né? Então aqui ela traz a LDB, né, de 96 e a lei 10.793 de 2003. Na verdade, elas trazem outras leis anteriores a essa, né, mas aqui eu vou abordar as principais. Né? A LDB ela coloca a educação física como obrigatória na educação básica, né, e ela como facultativa tanto no ensino superior quanto no ensino noturno. Já a Lei 10.793, ela faculta a educação física para as pessoas que trabalham mais de 6 horas, né, por dia, para os maiores de 30 anos, para quem está no serviço militar, as doenças infecto-contagiosas e a moça que tem a prole, né? E aí as autoras analisam isso como um retrocesso mesmo, né? Porque a educação física, historicamente, na escola, ela assume um papel que contribui para a construção de um estereótipo da disciplina que faz com que alunos, a própria comunidade escolar, os professores, bem como a sociedade, tenham dificuldade de reconhecer o professor de educação física, né, como parte ali da integrante fundamental, importante do PPP da escola. E é um retrocesso também porque reforça essa visão biológica da educação física, dando a ideia de que a educação física é uma disciplina que cansa os alunos, né? Uma disciplina que vai fazer com que os alunos se sintam indispostos, né? Então, o retrocesso vai muito nesse sentido. E aí, como consequência disso, algumas escolas tiveram que aceitar os atestados médicos, né? Isso foi legalizado e aí esses alunos foram dispensados das aulas, né? Então, essa visão biológica, biologicista, fragmentada, né, orgânica,
ela também é muito criticada, pois não é, a gente entende que não é possível separar os alunos em partes no processo educativo. Ah, agora eu vou trabalhar o biológico, agora eu vou trabalhar uma concepção mais conceitual. Não, é uma concepção que está interligada, né? Então, alguns fatores justificam a cultura das dispensas, né? Como, por exemplo, aulas fora do período das outras disciplinas, o critério controle frágeis em relação à dispensa. Então, assim, a maioria dos alunos que pedem essa dispensa, eles conseguem efetivamente ser dispensados, né, com uma simples apresentação de atestado. E também na existência de notas bimestrais, né? Então, todos esses aspectos eles foram culturalmente repassados ao longo dos anos. Uma outra problemática que foi bastante proveitosa de ser discutida, que é uma problemática que a maioria dos colegas mestrandos abordaram, principalmente na aula presencial, foi a questão da indisciplina e do afastamento. Né? Então, o texto base foi denominado O Afastamento e Indisciplina dos Alunos nas Aulas de Educação Física Escolar, da Soraya Darido, do Fernando Gonzalez e do Gui Janciene. Essa questão do afastamento, ele é justificado pela pouca diversificação dos conteúdos. Então, de repente, o esporte é tratado ali como conteúdo hegemônico, né? Essa hegemonia do esporte, o esporte tratado como fim nele mesmo, esporte pelo esporte, né? Também o insucesso e a exclusão nas aulas. Então, se determinado aluno ele não obteve sucesso no desenvolvimento de algum movimento, por exemplo, ele se sente envergonhado, ele evita as aulas, como uma forma de proteção dele mesmo, né? A própria exposição do corpo, aqui principalmente com alunos mais adolescentes, de ensino médio, essa descoberta dos próprios corpos, né, da própria sexualidade também, são fatores aí que justificam esse afastamento das aulas. Já em disciplina, os autores trazem que pode ser justificada pela própria revolta e desconhecimento das normas impostas pela escola e pelos professores, né? Então, os autores trazem que essas normas elas devem ser explicadas, né, e justificadas por que elas estão ali e não apenas impô-las. A indisciplina também, na visão dos alunos, ela é justificada como um problema da própria escola, do professor, da gestão, de aulas desinteressantes, né? E pela visão do professor, essa indisciplina ela é oriunda da família, né? Com problemas de família, da própria comunidade em que os alunos vivem, da subcultura dos jovens mesmo. Então, aqui duas visões diferentes em relação à justificativa da indisciplina, né? E os autores, para superar, né? Deixa eu colocar aqui o mouse. Então, para superar o afastamento, eles sugerem uma tematização das aulas, né? Que eles defendem que a novidade atrai, né? Que é preciso diversificar os conteúdos para ressignificar as práticas, né? Aqui os autores trazem a ideia do Sport Education como uma proposta metodológica, e essa proposta faz com que os alunos se sintam parte, né? Eles são integrantes e responsáveis pelo próprio aprendizado e o aprendizado de seus colegas. Já em disciplina, ela pode ser superada pelo respeito e autonomia também, né? Além de outros, né? Que eu vou citar um pouquinho mais à frente. Ele é colocado como um modelo de responsabilidade social, e aqui ele interliga com o saber sobre o fazer também, né? Que aí é uma questão que pode ajudar a superar a indisciplina, né? Então, além do respeito e da autonomia, também é possível trabalhar o empenho, a ajuda e a transformação para a vida. Aqui, os autores sugerem o futebol calejeiro, né, que basicamente, minimamente, não vou entrar em detalhes aqui, mas ele basicamente volta às raízes do futebol de rua, né, para tentar trabalhar essa indisciplina, essa responsabilidade, principalmente afetiva dos estudantes. Uma outra problemática, né, que foi abordada aí
na disciplina. Teve como texto base um texto denominado Inquietações no Tratamento do Esporte na Educação Física Escolar, do André Luiz Ruggiero Barroso. Né? Então, aqui ele aborda a esportivização da educação física, justificada pelo espaço físico também. De repente, o professor ali que possui aquela quadra ali com as marcações das linhas, né, de futebol, de voleibol, de basquetebol, então faz com que ele trabalhe exclusivamente esses conteúdos, né? Então, a própria experiência de vida, né? Então, os professores que estudaram em escolas, né, quando faziam educação básica, que não tiveram oportunidade de ter outras vivências, também é um fator. A própria formação superior, também que de repente não deu essa oportunidade de vivência, né, para esses professores também. Então, culturalmente, essa esportivização trouxe uma consequência, né, que é essa consequência aqui, que valoriza os mais aptos. Né? Então, isso gera uma frustração. Né? Então, um pequeno grupo de alunos, eles vivenciam um sucesso, enquanto a maioria, eles confrontam-se ali com um fracasso. Então, isso gera uma frustração e acende um alerta para ressignificar o esporte. Né? Então, aqui é fundamental oferecer condições para que esse estudante vivencie, né, outras práticas, reflitam sobre diferentes contextos, possibilidades e abrangências também de outras práticas, mas também do esporte, né, suas origens, evoluções, né, de como começou ali o voleibol, de repente o basquetebol, quais eram as diferenças, né, como é a diferença de como é praticado hoje, como foi praticado anteriormente, né, suas alterações, né, a própria questão do voleibol ali, porque que antigamente um jogo demoraria mais tempo, às vezes 3 horas, né, com a questão lá das vantagens, e suas influências midiáticas também são importantes pontos a serem debatidos. Né? Então, através disso, é possível resgatar a ludicidade, né? Com elementos também como prazer, a própria criatividade, liberdade também. Mais uma problemática abordada na educação física foi o gênero, né? Uma questão muito forte, principalmente aqui no meu ambiente de trabalho. O texto base foi denominado Educação Física Escolar e a Questão de Gênero, né, do Osmar Moreira de Souza Júnior. Então, primeiramente, no seu texto, o autor ele traz alguns conceitos, como sexo, ligado ali exclusivamente ao biológico, gênero e orientação sexual também. Então, aqui vale destacar que o gênero ele não é algo que está dado, né? Que ele é construído social e culturalmente, né? Então, ele traz também essa questão das aulas separadas, né? Que reforça alguns estereótipos, né? Então, o componente biológico aqui ele não pode ser utilizado como uma justificativa para a separação dos meninos e meninas nas aulas, em nenhuma etapa da educação escolar, na verdade. Então, esse estereótipo segrega, né? Então, aqui é uma crítica mesmo, essa questão de aulas separadas por gênero. Mas ele traz essa questão, né, de como a gente pode refletir e discutir sobre as aulas mistas, né? Porque elas caminham aí na tentativa de superar alguns preconceitos marcantes, né, numa sociedade que ela é assimétrica, né, uma sociedade que é hierarquizada e ela é pautada por alguns critérios, né, normativos. Então essas aulas elas caminham nesse sentido de socializar, de sensibilizar, e dessa forma provoca reflexões e práticas transformadoras, né? Então se de repente em algum momento da aula o professor perceber que os alunos, né, do sexo masculino ali estão, de repente, dominando parte da aula, tem que haver intervenção, né, tem que haver essa sensibilização, tem que haver essa conversa, né, para que os alunos entendam que essa questão de gênero, ela precisa ser problematizada, né, porque reflete também na sociedade em que eles vivem. Então aqui eu vou concluir essa explicação aqui do meu mapa conceitual,
né? Aqui a gente consegue perceber que, de alguma forma, essas problemáticas se conectam, né? Aqui eu coloquei uma trilha vermelhinha de umas práticas que não são bem aceitas, né, na educação física crítica. E aqui, como verdinho, a trilha verde, eu coloquei essa conexão dessas práticas que merecem né, uma discussão e merecem a prática na escola. Então, a gente vê que culturalmente isso foi repassado, né, ao longo dos anos, mas aqui, de alguma forma, os caminhos para a superação dessas problemáticas, elas se dialogam e merecem aí uma discussão, né? Então, aqui eu finalizo com essa explicação desse mapa conceitual e torcendo aí para que as problemáticas sejam cada vez mais minimizadas no nosso ambiente escolar. E aqui eu finalizo a minha transmissão. Obrigado.